Nunca pensei que minha vida mudaria tão drasticamente em um único dia. Mas lá estava eu, sentada na cozinha da casa que compartilhei com meu marido James por 20 anos, encarando uma carta de minha falecida sogra que estava prestes a virar meu mundo de cabeça para baixo. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Minha sogra e eu nunca tivemos um relacionamento fácil. Então, o que poderia ser tão importante para ela me escrever do além-túmulo? Com um suspiro trêmulo, comecei a ler. Minha querida Hillary, se você está lendo esta carta, então eu já devo ter partido deste mundo. Há algo que eu preciso lhe contar, algo que mantive em segredo por anos para proteger você e nossa família. Enquanto meus olhos percorriam as palavras, senti meu coração afundar. James, meu marido, o homem com quem eu construí uma vida, teve um caso. E não apenas isso, mas a outra mulher aparentemente engravidou. Senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Meu casamento, que eu pensava ser sólido, mesmo que não perfeito, de repente parecia construído sobre mentiras. E minha sogra, que eu sempre vi como minha maior crítica, de repente se tornou minha única aliada, a única pessoa que tentou me proteger da devastadora verdade. Lágrimas começaram a cair pelas minhas bochechas enquanto eu lia e relia a carta, tentando entender. Como James pôde fazer isso comigo? E como eu não percebi? De repente, sua distância, sua falta de apoio, tudo fazia um terrível sentido. Minha mente estava girando com perguntas. Quem era a outra mulher? O que aconteceu com o bebê? James ainda estava vendo ela? Cada novo pensamento era como uma facada no meu coração já ferido. Eu não sabia o que fazer a seguir. Confrontar James? Tentar encontrar a criança? Seguir em frente com o divórcio como se nada tivesse mudado? Nenhuma opção parecia certa. Tudo o que eu sabia, sentada ali naquela cozinha, com a carta da minha sogra segura em minhas mãos trêmulas, era que minha vida nunca mais seria a mesma. O caminho à frente estava envolto em sombras, cheio de segredos dolorosos e escolhas difíceis. Mas uma coisa era certa. Eu não podia mais viver uma mentira. Não importa o quão doloroso fosse, eu tinha que enfrentar a verdade. Tinha que encontrar meu caminho, mesmo que isso significasse deixar para trás tudo o que eu pensava que sabia sobre meu casamento e minha vida. Com um suspiro trêmulo, dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope. Então, limpando as lágrimas, me levantei. Era hora de começar a desemaranhar a teia de segredos que havia se tornado minha vida. Eu não sei quanto tempo fiquei sentada ali, encarando a carta, minha mente correndo com 1000 pensamentos e emoções. Raiva, dor, confusão, tudo se misturava dentro de mim, ameaçando me engolir inteira. Finalmente, fui tirada do meu estupor pelo som da porta da frente se abrindo. James estava em casa. De repente, a ideia de encará-lo, de estar no mesmo cômodo que ele, parecia insuportável. Rapidamente, escondi a carta no bolso do meu casaco e me levantei, tentando compor meu rosto em uma máscara de normalidade. Mas quando James entrou na cozinha, seu sorriso fácil habitual no rosto, senti meu estômago revirar. "Oi, querida", ele disse, indo até a geladeira. "Como foi seu dia?" A casualidade de sua pergunta, a normalidade de tudo, era demais para suportar. Como ele podia agir como se nada estivesse errado quando nosso casamento inteiro era uma mentira? "Meu dia?" eu disse, minha voz trêmula de emoção reprimida. Meu dia foi esclarecedor. James me lançou um olhar confuso, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu levantei minha mão. "Eu sei, James. Sobre o caso. Sobre o bebê." O rosto de James ficou pálido. Ele abriu a boca, então fechou novamente, parecendo completamente perdido. Parte de mim sentiu uma pontada de satisfação em pegar ele desprevenido. Mas, principalmente, eu apenas senti uma dor profunda e penetrante. "Hillary, eu posso explicar", ele começou, mas eu balancei minha cabeça. "Explicar o quê, James? Como você me traiu? Como você mentiu para mim todos esses anos?
Como você tem um filho com outra mulher? Minha voz foi crescendo com cada pergunta, anos de mágoa e raiva finalmente transbordando. James recuou como se tivesse sido esbofeteado. Um filho? Do que você está falando? Eu ri, um som amargo e sem humor. Não se faça de bobo. Sua mãe sabia. Ela me contou tudo em uma carta. A menção de sua mãe pareceu quebrar algo em James. Seus ombros caíram e ele afundou em uma cadeira, parecendo derrotado. Eu não sei se ela teve o bebê, ele disse baixinho. Eu terminei as coisas antes de saber com certeza. Eu balancei minha cabeça, desgostosa. E isso deveria me fazer sentir melhor? O fato de que você apenas abandonou ela e seu possível filho? Hillary, por favor, James implorou. Foi um erro, um terrível erro, mas acabou há muito tempo. Eu escolhi você, escolhi nosso casamento. Nosso casamento? Eu gritei. Que casamento, James? Esse casamento que você tratou como descartável? Esse casamento onde eu passei anos sendo menosprezada e ignorada enquanto você estava tendo um caso? Lágrimas estavam fluindo livremente agora, mas eu não me importava. Deixei toda a dor e traição que eu estava sentindo aparecerem. Eu quero o divórcio, eu disse, minha voz repentinamente calma. Eu quero você fora da minha vida. James ficou de pé, parecendo alarmado. Hillary, não! Podemos superar isso. Podemos ir a um conselheiro, podemos... Mas eu estava balançando minha cabeça. Não, James, não podemos, porque eu nunca mais serei capaz de confiar em você novamente. Cada vez que eu olhar para você, tudo o que verei será mentiras e traição. Com isso, eu saí da cozinha, deixando James para trás. Eu sabia que havia muito mais a ser dito, muito mais a ser resolvido. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era escapar, para processar tudo o que eu tinha descoberto. Enquanto eu caminhava para fora da casa e para a noite escura, eu sabia que minha jornada estava apenas começando. Havia uma criança lá fora, um pedaço de James que eu nunca conheci. E de alguma forma, eu sabia que não poderia seguir em frente até que eu descobrisse a verdade sobre eles também. Eu dirigi sem rumo por horas, minha mente girando com pensamentos e emoções conflitantes. A traição de James, a revelação de um possível filho, era demais para processar. Eventualmente, encontrei-me estacionando em frente à casa da minha melhor amiga, Sarah. Embora fosse tarde, eu sabia que ela entenderia. Eu precisava desesperadamente de um ouvido amigo e um ombro para chorar. Sarah abriu a porta, seus olhos se arregalando ao ver meu rosto manchado de lágrimas. Hillary? O que aconteceu? Eu desmoronei nos braços dela, toda a história derramando entre soluços. Sarah me ouviu pacientemente, me guiando para o sofá e me entregando lenços. Eu não posso acreditar que James fez isso com você, ela disse quando terminei. E ter um filho? Isso é enorme. Eu assenti, assoando meu nariz. Eu não sei o que fazer, Sarah. Meu casamento inteiro foi construído sobre mentiras. E agora há uma criança inocente no meio disso tudo. Sarah apertou minha mão. O que você quer fazer? Eu suspirei, olhando para o teto. Eu quero respostas. Eu quero saber o que aconteceu com a criança. E eu quero conhecê-los, se eles existirem. Então é isso que você deve fazer, disse Sarah. Você merece saber a verdade, Hillary. E essa criança merece saber sobre você também. Eu sabia que Sarah estava certa, mas a perspectiva era assustadora. Como eu poderia encontrar essa criança? E o que eu diria a ele se os encontrasse? Nos dias seguintes, mergulhei na busca. Vasculhei os antigos e-mails e registros telefônicos de James, procurando por qualquer pista sobre a identidade de sua amante. Ele havia sido cuidadoso, mas finalmente encontrei um nome. Melissa Hartman. Com um nome para seguir, comecei minha pesquisa. Descobri que Melissa morava em uma cidade a poucas horas de distância. E com um pouco mais de escavação, descobri algo que fez meu coração pular. Ela tinha um filho de 5 anos. Sentei-me olhando para aquela informação por um longo tempo, mal ousando acreditar. James tinha um filho. Eu tinha um enteado,
Tudo estava se tornando tão real. Eu sabia que tinha que ver por mim mesma. Então, com as mãos trêmulas, liguei para Sarah. Eu os encontrei. Eu disse sem preâmbulo quando ela atendeu. A mulher e a criança. Eu tenho um endereço. Oh, Hillary, disse Sarah suavemente. O que você vai fazer? Eu respirei fundo, reunindo toda a minha coragem. Eu vou confrontá-la. Eu preciso saber a verdade, de uma vez por todas. Sarah ficou em silêncio por um momento. Quer que eu vá com você? Senti lágrimas de gratidão brotarem em meus olhos. Sim, sim, eu adoraria isso. E foi assim que, em uma ensolarada manhã de sábado, Sarah e eu nos encontramos dirigindo para o endereço que eu havia encontrado, nossos corações pesados com apreensão. Eu não sabia o que esperar quando chegasse lá. Não sabia como Melissa reagiria, ou se a criança, meu enteado, estaria lá. Mas eu sabia que não podia mais viver na sombra das mentiras de James. Eu precisava da verdade, não importa o quão dolorosa ou complicada fosse. Enquanto o carro sumia pela estrada, eu olhei pela janela, tentando me preparar para o que estava por vir. Minha vida estava prestes a mudar irrevogavelmente mais uma vez. Mas desta vez, seria nos meus próprios termos. Meu coração estava batendo em meus ouvidos quando Sarah e eu paramos em frente à casa de Melissa Hartman. Era uma casa de aparência normal em um bairro de aparência normal. Difícil de acreditar que continha um segredo que tinha o poder de revirar minha vida. Sentei-me lá por um longo momento, apenas encarando a porta da frente, tentando reunir coragem para sair do carro. Sarah colocou uma mão reconfortante no meu ombro. Você consegue fazer isso, Hillary, ela disse suavemente. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Eu engoli em seco, assentindo. Então, com uma respiração profunda, abri a porta do carro e saí. Cada passo em direção à casa parecia levar uma eternidade. Mas, finalmente, encontrei-me em pé em frente à porta, minha mão levantada para bater. Hesitei apenas por um momento antes de bater firmemente. Houve uma pausa que pareceu se estender para sempre. Então, a porta se abriu, revelando uma mulher com cerca de 30 e poucos anos, com cabelos escuros e olhos cautelosos. Posso ajudar? Ela perguntou, olhando de mim para Sarah. Eu limpei minha garganta, de repente insegura do que dizer. Melissa Hartman? Ela assentiu lentamente, seus olhos se estreitando. Sim, e você é? Meu nome é Hillary Owen. Vi o reconhecimento passar pelo rosto de Melissa, seguido rapidamente por algo parecido com medo. Você é a esposa de James, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro. Eu assenti, engolindo o nó na minha garganta. Eu sei sobre o caso e eu sei sobre a criança. Melissa ficou pálida, agarrando-se à porta para se apoiar. Como você descobriu? A mãe de James me contou. Ela deixou uma carta para mim para ser lida após sua morte. Melissa fechou os olhos, parecendo afundada. Deus, eu sinto muito. Eu nunca quis machucar ninguém. Para minha surpresa, senti uma onda de empatia por essa mulher. Ela parecia tão perdida, tão assustada, não muito diferente de como eu me sentia. Posso entrar? Eu perguntei suavemente. Acho que precisamos conversar. Melissa hesitou apenas por um momento antes de abrir mais a porta, nos convidando para dentro. Ela nos levou para uma sala de estar aconchegante, onde nos sentamos em poltronas opostas. Um silêncio desconfortável se instalou antes de eu finalmente falar. Então, você tem um filho? Melissa assentiu, lágrimas brotando em seus olhos. Sim, um menino. Seu nome é Ethan. Eu senti meu coração apertar. Ethan. Meu enteado tinha um nome. De repente, ele se sentiu muito mais real. James sabe sobre ele? Eu perguntei, minha voz trêmula. Melissa balançou a cabeça. Não, eu nunca contei a ele. Depois que terminamos as coisas, eu descobri que estava grávida. Mas eu sabia que ele tinha escolhido você, escolhido seu casamento. Eu não queria interferir nisso.
Eu podia sentir as lágrimas escorrendo pelo meu rosto agora. A ideia de que essa mulher passou por tudo isso sozinha, criou o filho de James sozinha. Eu quero conhecê-lo, eu disse de repente, surpreendendo a mim mesma. Ethan, eu quero conhecer meu enteado. Melissa pareceu chocada por um momento, depois cautelosamente esperançosa. Você tem certeza? Eu não quero atrapalhar sua vida mais do que já fiz. Eu balancei minha cabeça. Você não atrapalhou minha vida, Melissa. James fez isso. E Ethan é inocente em tudo isso. Ele merece saber que tem uma madrasta que se preocupa com ele. Melissa começou a chorar então, lágrimas de alívio e gratidão. Ela se levantou, saindo da sala por um momento, antes de retornar segurando a mão de um menininho. Meu coração parou. Ele tinha os olhos de James, seu sorriso. Ele era parte de James, uma parte que eu nunca soube que existia até este momento. Engoli minhas próprias lágrimas quando Melissa me apresentou. Ethan, esta é Hillary. Ela é sua madrasta. Ethan me olhou com olhos arregalados e curiosos. Então, para minha surpresa, ele se lançou para a frente e me abraçou firmemente em volta da cintura. E ali, naquela sala de estar desconhecida, abraçando o filho que eu nunca soube que tinha, eu senti algo mudar dentro de mim. O buraco que a traição de James havia deixado começou a se encher com algo novo. Propósito, amor, família. Eu sabia que as coisas não seriam fáceis daqui para frente. Havia muito a ser desembaraçado, muitas conversas difíceis a serem tidas. Mas naquele momento, tudo o que eu sentia era esperança. Esperança por um novo começo, uma nova vida. Uma vida na qual Ethan, essa criança doce e inocente, poderia desempenhar um papel. Abracei-o de volta, deixando minhas lágrimas caírem em seu cabelo macio. Olá, Ethan, sussurrei. É muito bom conhecer você. Depois do meu encontro com Ethan, eu sabia que não podia mais ficar sentada passivamente. Eu tinha que confrontar James, fazê-lo encarar as consequências de suas ações. Eu contatei meu advogado e comecei os procedimentos do divórcio. Eu queria garantir que James não pudesse reivindicar nada do dinheiro que eu herdei da minha família. Esse dinheiro iria para garantir o meu futuro e o futuro de Ethan. Quando James recebeu os papéis do divórcio, ele ficou furioso. Ele me ligou, exigindo saber o que eu estava fazendo. O que eu estou fazendo? Estou me protegendo, James. Estou protegendo Ethan, algo que você claramente nunca se preocupou em fazer. Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. Ethan? Quem diabos é Ethan? Eu ri amargamente. Seu filho, James. O filho que você teve com Melissa Hartman. O quê? Eu não tenho um filho. Sim, você tem. E graças à sua mãe, eu sei tudo sobre ele. Eu podia ouvir James começar a entrar em pânico agora. Hillary, olha, seja o que for que minha mãe te disse, ou o que essa mulher te disse, não é verdade. Ela está tentando te enganar para conseguir dinheiro de você. Poupe-me de suas mentiras, James. Eu interrompi friamente. Eu vi Ethan. Ele é a sua cara. E ao contrário de você, eu pretendo fazer parte da vida dele. Você não pode fazer isso. Você não tem nenhum direito. Eu tenho todos os direitos! Eu gritei, finalmente perdendo minha compostura. Eu sou a esposa que você traiu, a mulher que você enganou por anos. Se alguém não tem direitos aqui, é você. Eu desliguei então, meu coração batendo forte. Sabia que a batalha estava apenas começando, mas eu estava pronta para lutar. O divórcio foi contencioso, para dizer o mínimo. James lutou contra mim em cada passo do caminho, tentando reivindicar meu dinheiro, tentando me retratar como uma esposa instável e vingativa. Mas eu tinha a verdade do meu lado. Eu tinha as evidências da traição de James, e eu tinha o testemunho de Melissa confirmando a existência de Ethan. No final, o juiz ficou do meu lado. Recebi um acordo de divórcio generoso e a garantia de que James não teria direito a nada do meu dinheiro. Mas eu não estava satisfeita apenas em deixar James sair da minha vida. Eu queria que ele pagasse pelo que fez,
que enfrentasse as consequências completas de suas ações. Então, eu fui à imprensa. Contei minha história para qualquer repórter que ouvisse. A traição de James, sua criança secreta, a maneira como ele tentou me manipular e me controlar durante nosso casamento. A história explodiu. De repente, James não era mais o respeitado homem de negócios e marido devotado. Ele era um trapaceiro, um mentiroso, um homem que abandonou seu próprio filho. Sua reputação estava em ruínas. Ele perdeu seu emprego, seus amigos, o respeito de todos que conhecia. Ele implorou para que eu parasse, que deixasse tudo para trás. Mas eu estava além da misericórdia agora. Ele tinha feito sua cama e agora ele teria que se deitar nela. Sentei-me no jardim da minha casa da família, observando Ethan brincar na grama. Fazia 1 ano desde que meu divórcio com James foi finalizado. 1 ano desde que eu comecei minha nova vida. Não foi fácil. Houve dias em que a dor e a raiva ameaçaram me consumir. Dias em que eu questionei cada escolha que fiz. Mas então eu olhava para Ethan e tudo voltava a entrar em foco. Ele era minha família agora, meu filho em todos os sentidos que importavam. Juntos, Melissa e eu estávamos dando a ele a vida que ele merecia. Uma vida cheia de amor, honestidade e segurança. Quanto a James, ele tinha desaparecido da vista do público. Depois que sua reputação foi destruída, ele fugiu com o rabo entre as pernas, incapaz de enfrentar o julgamento daqueles que ele havia enganado. Parte de mim queria sentir pena dele, mas uma parte maior sabia que ele tinha colhido o que plantou. Ele tinha feito suas escolhas e agora tinha que viver com as consequências. Eu, por outro lado, escolhi um caminho diferente. Escolhi perdão, não por James, mas por mim mesma. Escolhi deixar de lado o passado e abraçar o futuro. Enquanto o riso de Ethan ecoava pelo jardim, eu sorri. Eu sabia que, não importa o que o futuro reservasse, eu enfrentaria com a cabeça erguida. Eu tinha sobrevivido à pior traição e emergido mais forte, mais sábia e mais determinada do que nunca. Eu estava pronta para o próximo capítulo da minha vida. E eu sabia que seria um capítulo bonito. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e clique no card da tela para assistir a outro vídeo. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!